Salve galera, Pedro Ponce, nós estamos aqui para mais um Insight. Insight é a plataforma de ensino da nossa igreja Church in Connection. Você que está aí conosco nessa trajetória, né? Que começou lá em Efésios, Filipenses e agora Colossenses. Hoje, capítulo 2 de Colossenses, do livro Insight da Prisão, que são as 4 cartas que o apóstolo Paulo escreveu quando estava na sua prisão em Roma. Hoje, Colossenses capítulo 2, já vou mandar aqui os insights de maneira bem prática para você anotar aí e para você poder compartilhar no seu discipulado. Então se liga no que está dizendo aqui no capítulo 2. Eu não vou ler o capítulo todo, vou ler apenas a introdução que diz assim: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós pelos laodicenses, por quantos não me viram a face. Aqui o apóstolo Paulo já deixa claro que ele não foi presencialmente em Colosso, ele não viu a face deles e vice-versa, ou seja, ele fundou essa igreja por influência de Éfeso. Paulo funda Éfeso, Éfeso prega o evangelho de tal forma que Colosso é impactada com essa mensagem e as pessoas começam a aceitar a Cristo ali, e então Paulo estava enviando uma carta rotativa. Lembrando, essa carta não era apenas para Colosso, ela ia rodear todas as igrejas lá, eles faziam cópias, compilavam, e assim a escritura sagrada era muito bem definida para depois haver ali a formação do cânon. 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Cristo é o lugar onde está oculto todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Cara, a Bíblia Sagrada é esse lugar em Deus onde Cristo se revela e Ele traz as verdades mais profundas acerca de tudo, acerca de nós mesmos, acerca das coisas criadas, acerca da eternidade. Tudo que nós queremos conhecer a nível da criação está revelado na Escritura para nós. Cristo é esse ponto de convergência mundial dos conhecimentos, dos saberes. Tudo vem por Ele, para Ele, por meio dEle. É importante a gente saber que Cristo é esse aferidor de medidas. Ele é o eixo de ligação entre todas as coisas. Lembra do capítulo 1? Porque nele foram criadas, Ele é o cabeça, Ele é a primazia, tudo foi criado por Ele e através dEle. Não se esqueçam disso. Quer ter conhecimento e sabedoria, esses tesouros do conhecimento, é só olhar para a palavra de Deus. 4. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Essa palavra falazes, pitanologia. Pitanologia é a palavra grega falazes. Essa palavra falazes, ela fala a respeito de uma linguagem persuasiva. Mas não apenas uma linguagem persuasiva, uma linguagem persuasiva de um advogado de acusação. Lembra de quem é o advogado de acusação contra nós? Exatamente, o diabo. Toda vez que a Bíblia usa a palavra diabo, não é um nome próprio do coisa feia, né? do capiroto, mas é apenas uma designação, ou seja, ele é o advogado de acusação. Paulo está dizendo que esses caras, a qual ele vai citar um pouco mais à frente, são próprios advogados do diabo, pessoas que vêm com linguagens persuasivas, mas que na verdade estão querendo condenar você diante de Deus. E ele já vai dar aqui a receita de como a gente lidar com esses caras. O verso 6, Paulo vai dizer assim: Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Paulo está tentando trazer à memória o momento em que a igreja de Colossos recebeu o Evangelho. Quando foi que você recebeu o Evangelho? Aonde foi que o Evangelho se tornou complexo para nós? Paulo está dizendo, lembra quando você recebeu o Evangelho? E aí era gostoso, porque você recebe essa palavra de salvação. Você está lá perdido nos seus delitos e pecados. De repente, uau, eu encontrei a salvação da minha alma, eu encontrei a eternidade, encontrei o meu Salvador. Paulo está dizendo, lembra quando você recebeu essa mensagem de que Cristo salva, cura, batiza, liberta, leva para o céu? Ele está dizendo assim, andai nele. Ou seja, a gente conhece o Evangelho, e aí o Evangelho para nós é o seguinte: eu fazia assim, agora eu vou fazer assim porque eu me arrependo. Eu bebia, não bebo mais. Eu prostituía, não prostituo mais. Eu mentia, não minto mais. É isso que é o Evangelho. Eu me arrependo e passo a ter um novo estilo de vida. Paulo está perguntando, onde foi que o Evangelho deixou de ser essa coisa simples e se tornou tão complexa? Onde a gente vai ficar debatendo filosofias e tal. Eu não estou dizendo aqui
Inclusive, essa aqui é a carta onde o apóstolo Paulo vai gastar muito tempo enfatizando a necessidade da palavra. Mas ele está dizendo o seguinte: não tem o evangelho simples? Anda nele. Continua fazendo o que você fazia, lendo a Bíblia com aquela paixão, se devotando a Deus com aquele coração quebrantado, orando, buscando, se arrependendo, sujando, obviamente por dano colateral, mas se limpando toda vez. Esse é o tipo de mensagem que o apóstolo Paulo traz para a gente. Da mesma forma que você recebeu a Cristo naquele tempo, andai nele, continue perseverando. Não deixe o evangelho se tornar complexo para você. O verso 7 é um verso muito rico, muito rico. Por quê? Porque que o apóstolo Paulo, ele usa cada palavra, cada expressão, ela é muito carregada de significado. Olha só o verso 7, ele diz assim, vamos lá? Nele quem? Cristo. Palavra-chave aqui, nele, ele quem? Cristo. Volta lá no capítulo 1 que você vai marcar lá o tanto de ele que tem nele, ele, através dele. Então, nele quem? Cristo. Nele, radicados. A palavra radicado aqui, ela remete à raiz de uma árvore. A raiz, algo que está enraizado. Você deve estar enraizado, né, nessa videira que é Cristo. Cristo é o alicerce sobre o qual nós construímos o nosso edifício, mas ele também é a raiz sobre o qual nós florescemos. Nós temos vida, nós damos frutos. Estejam radicados. Radicado é raiz é árvore. Então perceba a expressão que o apóstolo Paulo está usando para dizer o quanto nós devemos estar fincados em Cristo. E essa palavra aqui, raiz, ela é tão interessante. Por quê? Porque quando Cristo vai falar a respeito da sua igreja, ele disse: Eu, Jesus Cristo, estabelecerei a minha igreja sobre a terra. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas ele diz, sob esta pedra. E aqui que está o grande insight. Eu edificarei a minha igreja sobre a terra. Mas ele tinha dito, sob esta pedra eu edificarei. É sobre a pedra. Essa pedra fala de um alicerce, fala de uma raiz, fala de uma base. Não importa o que você vai fazer na igreja, um evento, um curso, um discipulado, não importa. Cristo tem que ser a base. Cristo tem que ser a base. Paulo vai dizer lá em Coríntios que você pode edificar o que você quiser, mas a base tem que ser Cristo. Depois que Cristo é a base de tudo, não importa o que você vai fazer, como você vai fazer, desde que você não fira esse princípio. Cristo é o alicerce. Então, radicados, como a raiz de uma árvore, você tem que estar firmado em Cristo. Segunda coisa, ele vai dizer assim, edificados. E aqui mais uma vez a figura do edifício. Ou seja, Cristo disse, sob esta pedra eu edificarei. Quem é que edifica? Jesus. Então o processo de edificação, e aqui Jesus está falando da igreja de Cristo, esse organismo vivo, não necessariamente a organização. A instituição é a gente que organiza, mas o corpo vivo de Cristo, o organismo místico, que é a igreja, nós que somos cristãos em toda a terra, é Jesus quem edifica. O processo de construir, de ampliar, de crescer, é Cristo quem define isso. Cristo é quem edifica. Ele vai usar mais uma vez esse verbo edificar, dando a ideia de edifício. Então, primeiro, raiz. Segundo, edifício. Terceiro, confirmados e instruídos na fé. Tá vendo aí? Confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Confirmados na fé. Confirmados, ou seja, confirmar daqui a ideia de força. Tal como fostes instruídos. Instruir dá a ideia de escola, um professor ensinando. Então a grande sacada aqui é a escola. A Bíblia Sagrada, ela vem para fortalecer as nossas convicções. A Bíblia Sagrada é a universidade do crente. É aqui que o crente faz a sua faculdade para a vida, para a eternidade. A gente está no constante conhecimento de Deus. Você precisa estar fortalecido na fé. Como? Bíblia Sagrada. Você precisa passar pela escola do Senhor. Como? Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é a nossa escola, onde a gente aprende, onde nós somos instruídos. Então, raiz, radicados, edificados, confirmados e instruídos, que é a escola, e nós temos crescendo. Essa palavra crescer aqui no original grego é transbordar. Ela dá a ideia de algo que está em abundância, crescer. Então, olha só, a palavra crescer aqui, ela dá a ideia de um rio. Como se dá esse processo de modo espiritual para você aplicar na vida aí dos seus discípulos? Olha só,
Nós recebemos a Cristo. Lembra de João capítulo 4? Mulher, a água que eu te der vai fluir de você uma fonte para a vida eterna. É isso, a gente bebe dessa água que é o Espírito Santo e a gente começa a ser cheio do Espírito Santo e depois transborda na vida dos outros. Processo da física. É impossível uma caneca de água transbordar sem que ela esteja cheia. Então primeiro ela recebe, vamos pegar aqui a garrafinha da Marvel. Coloca um pouco de água, ela recebeu a água do Espírito. Com a água do Espírito ela vai começar a ser cheia do Espírito. E depois ela vai transbordar o Espírito na vida dos outros. É isso que Paulo está dizendo. A gente precisa crescer. Crescer é um rio transbordante. Você precisa abundar na vida dos outros para você entender como é esse processo do Espírito Santo. E ele finaliza no verso 7, dizendo, crescendo em ações de graça. Ação de graça, eu me lembro muito bem, antigamente a gente fazia os cultos de ações de graça. Eu quero fazer um culto de ação de graça porque eu comprei essa casa, eu quero fazer um culto de ação de graça. O que é a ação de graça? A gente interpreta muitas vezes como gratidão. Sim, mas a ação de graça, ela é resposta à gratidão. Gratidão é algo que você sente. Eu sinto-me agradecido por aquilo que Deus fez. A ação de graça é aquilo que você vai fazer por estar agradecido a Deus. Entende? Poxa, eu sou grato a Deus. Você é grato? O que você vai fazer diante disso? Então você faz ações, atitudes. Você faz algo, você efetiva algo que compartilha a graça que você recebeu com outras pessoas. Por exemplo, abrir minha casa para fazer um churrasco, para receber as pessoas, para acomodar alguém que veio, um missionário que sabe, um pregador, alguém, um amigo que está precisando de acomodação. Eu não apenas recebi a graça, mas eu fiz ações que revelam a graça de Deus. Isso é ação de graça. O verso 8, vamos para o verso 8, tem um insight muito profundo aqui. O verso 8 diz assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então cuidado que ninguém venha vos enredar. A ideia de enredar aqui é justamente lançar uma rede. É você cativar, converter. É como se Paulo falasse, existem agnósticos, filósofos que estão criando heresias por aí e esses caras vão tentar converter vocês. Lembra lá do argumento persuasivo, falazes? Eles vão tentar convencer vocês, então vocês têm que resistir. E Paulo vai dar aqui a instrução para você resistir, mas ele está dizendo, como são esses caras? Esses caras, eles chegam até você com uma rede. Dependendo da rede, pode até ser fraca, mas aí que está o problema. Você já viu quanto que uma linha de anzol é fina? Cara, se alguém chega para te amarrar com uma linha de anzol, você olha, é fina demais, eu rebento. Deixa eu te falar, e se ele continuar passando aquela linha de anzol? Lembrando que linha de anzol é nylon. Então logo você vai se ver enredado, preso, algemado, com algo que aparentemente era simples. E é isso que ele vai falar aí sobre a sutileza. Sutileza, olha aí a palavra sutileza. Ele vai vos enredar com filosofia e vã sutileza. Algo que é sutil. As filosofias que vêm para tentar desconstruir a essência do evangelho na nossa mente, ninguém vai chegar falando assim, Cristo não ressuscitou, Cristo não era humano. Nada disso. A galera vai chegar assim. Cara, eu acho que a gente deveria debater um pouco mais sobre fazer casamento homoafetivo na igreja. Acho que a gente tinha que dialogar mais. Sabe essa linguagem mansa? Eu acho que a igreja tinha que começar a rever alguns conceitos bíblicos. Eu acho que existem coisas na Bíblia que não é tão firme assim, tão intensa. Então é sutil, é calmo, é delicado. Satanás ele chega, como os pais antigos diziam, no pezinho de pano. Chega com sapatinho de algodão. Existiam muitas músicas antigamente que a gente cantava no meio pentecostal que falava que o diabo chegava num sapatinho de algodão. É assim, quando a gente começa a questionar alguns princípios que são dogmas da fé, que são doutrinas muito bem estruturadas da fé, alguém chega tentando de forma sutil, isso é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E geralmente o cara vem com filosofia, porque a Bíblia é muito concreta. Nós temos uma boa filosofia, que é a filosofia cristã. Mas a filosofia cristã, ela vem para nos mostrar a riqueza da Bíblia Sagrada, a profundidade daquilo que Deus quis revelar.
Mas a Bíblia é muito objetiva. Você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, tem que ser assim. É de forma prática e objetiva. Mas essa vã sutileza que o apóstolo Paulo está falando no verso 8 é aquela coisa assim, cuidado, vamos olhar direito, vamos rever e tal. Então prestem atenção com as filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição. A tradição aqui pode ser tanto tradição humana quanto tradição judaica, por exemplo, que mandava você circuncidar e fazer todo o ritual ali da lei. Então preste muita atenção. Aí a continuação do verso 8 vai dizer assim: tradição de homens conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Preste atenção nessa palavra aqui, rudimentos do mundo. Rudimentos do mundo. A palavra rudimento aqui é stoicheia, cosmos. Rudimento, stoicheia e mundo, cosmos. Stoicheia, cosmos, ela pode significar, dentre outras coisas, a primeira é alfabeto. Ou seja, rudimentos do mundo é como se o abecedário da vida, o abecedário do evangelho, dependendo de onde você aplicar isso, vai ser basicamente a coisa mais básica. Poxa, tá estudando a Bíblia e não sabe o básico. O básico é o quê? Existe Antigo e Novo Testamento, existem 66 livros da Bíblia. Sabe o rudimento, o abecedário? Isso é rudimento do mundo. Mas a aplicação que o apóstolo Paulo faz aqui, ela é muito mais profunda. Porque stoicheia cosmos, ela também significa, dentro do gnosticismo, ao que Paulo está combatendo, ela significa elementos espirituais do mundo. O que são os elementos espirituais do mundo? O sol, a lua, o universo, as vibrações. Já viu aquela galera com essa história de que foi numa rave e aí sentiu a energia, sentiu as vibrações? Essa conversinha mole, ela remete ao paganismo. Porque no paganismo e aqui no gnosticismo, eles acreditavam que existiam esses seres cósmicos e que eles eram verdadeiros deuses, anjos, forças espirituais que atuavam na lua, no sol, e que isso tinha algum respaldo e influência na vida do homem. Pegou o insight? Tem gente que nem está terminando de assistir e já entendeu. Eu estou falando aqui de horóscopo, eu estou falando aqui de astrologia, estou falando de cartomante, estou falando dessa parada toda que tem, inclusive tem surgido muito nas redes sociais, no TikTok, tem surgido no Instagram, algumas lives com satanistas, com espíritas, com espiritualistas, essa galera toda tentando de alguma forma dizer para você que existe uma influência na natureza e tal sobre o ser humano. E aí o horóscopo é o clichê. Paulo está dizendo assim, esses caras querem pautar a vida deles segundo os rudimentos do mundo, segundo a influência do que estão falando por aí e não segundo Cristo. Então, ó, para de dar ouvido para horóscopo. Não dá para ser cristão e acreditar em horóscopo. Não dá para ser cristão e acreditar nessa influência espiritual da lua, dos astros sobre a sua vida. Hoje o teu dia é verde, porque a tua personalidade, olha só, segundo Cristo, acabou. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, ele vai falar sobre os rudimentos do mundo. No verso 9, ele vai dizer o seguinte: Nele quem? Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Resumindo, Jesus é 100% Deus. 100% homem? Ok. Mas dentro desse 100% homem, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Paulo está dando um checkmate no agnosticismo ou na sutileza. Alguém falava, mas Cristo pode ser humano, mas na verdade ele não sofreu como ele sofreu de verdade. Ele só estava fazendo um teatro. Às vezes ele era Deus, mas na verdade ele era um profeta. Paulo diz, nele, no corpo dele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e ponto. É a objetividade da fé que Paulo vai pregar aqui. O verso 12 também é muito legal, porque ele vai dizer o seguinte: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou, Cristo dos mortos. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. É isso. Nós morremos espiritualmente e ressuscitamos espiritualmente,
nós morreremos fisicamente e ressuscitaremos fisicamente. É isso. Esse processo de vida e morte dentro da Bíblia Sagrada, às vezes pode ser confuso para muita gente. Mas nós estávamos mortos em nossos delitos espiritualmente e nós fomos ressuscitados espiritualmente. Nós morreremos fisicamente e nós ressuscitaremos com Cristo também fisicamente, com um corpo glorificado. Paulo está dizendo aqui que o batismo é essa prefiguração. Quando você vai batizar, você não é imergido na água, isso significa sepultamento, tanto espiritual quanto físico. Quando você submerge, quando você levanta da água, você então está representando que você ressuscitou espiritualmente e também ressuscitou fisicamente. Essa aqui é a definição que o apóstolo Paulo traz para a gente. Você morre fisicamente e espiritualmente, mas ressuscita fisicamente e espiritualmente. E a aplicação que você faz disso vai depender do contexto. A Bíblia está recheada dessas ilustrações, então aproveite aí o tema morte e vida para você se aprofundar diante da Escritura Sagrada. O verso 14 para mim é um dos textos mais incríveis da Bíblia. Eu já falei isso várias vezes, você nem acredita mais, é porque para mim toda a Bíblia é esse livro incrível, rico, poderoso. Mas olha só o que diz 14. Eu vou ler o 13 para você entender o contexto. Estou aqui para ajudar. A Siri tentando tirar minha paz aqui, ignora. O verso 13 diz assim: e vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então a gente estava morto, ele nos ressuscitou, nos dando vida e nos perdoando de todos os nossos delitos. Olha o 14. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contrário a nós, e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Cara, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Muita coisa, mas uma delas é o seguinte: a lei, os 10 mandamentos ali, escrito pelo dedo de Deus, todas as leis que Deus entregou para nós, vamos tratar da lei no Antigo Testamento. Ela era um documento escrito: faça isso, faça isso, faça isso. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. A gente conseguiu cumprir a lei? Não, obviamente não. Nem no Éden nós conseguimos cumprir a vontade, nós pecamos, e nem no deserto lá o povo de Deus conseguiu cumprir a lei. Então esse documento que é a lei, ele é um documento que atesta a nossa dívida. Ele atesta que nós falhamos. Existe uma dívida eterna, um documento espiritual, e esse documento constava uma dívida impagável. É mais ou menos o seguinte: cada dia que você peca, por exemplo, hoje eu menti R$1.000. Hoje eu matei, sei lá o peso disso, R$4.000, mais, né? Uns R$20.000. Eu adulterei, eu acho que isso é R$1 milhão. E aí você vai, é como se fosse cada pecado uma dívida que você vai acumulando. Faz a conta aí, qual que é a tua dívida hoje? O texto está dizendo que Jesus pega, e ele pega essa dívida e prega, crava ela na cruz. Mas a cruz, ela é o recibo de quitação dessa dívida que era impossível nós pagarmos. Aqui é a grande sacada do Evangelho. Jesus pega a sua dívida, e Jesus pega a cruz. E a cruz é o recibo de Deus para a humanidade, para os principados, potestades, hostes espirituais da maldade, dizendo: ei, está pago, tetelestai, está pago, cancelei o escrito de dívida, paguei o preço, cumpri a lei, eu cumpri a lei em toda a sua plenitude. Ele realiza o sacrifício perfeito, ele pega o nosso escrito de dívida, crava na cruz dizendo: ei, está aqui, meu sangue, está pago, a moeda corrente no céu é o sangue, Jesus paga o nosso pecado. Mas quando Jesus faz isso, a Bíblia diz que Jesus está triunfando. Triunfando é o seguinte: quando o rei volta de uma guerra, ele vem com a sua pompa, com o seu estandarte, com a sua carruagem, com os seus cavaleiros e cavalos, e ele estufa o peito, e ele empina o nariz, e ele fica naquela posição gloriosa, triunfante, e ele vai entrando na cidade celestial. Ele vai entrando, no caso, na nação, né? Quando Cristo
ressuscita dos mortos, ele entra assim no céu, triunfante, glorioso. E aí vem o salmo: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai para que entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Ele é o Senhor, poderoso exército. Cara, imagina a cena de Cristo entrando no céu. O apóstolo Paulo está dizendo que essa entrada triunfal, ela também expôs os demônios. E ao expô-los, envergonhou os demônios. O mundo espiritual estava agitado no dia da ressurreição. Cristo triunfando glorioso e os demônios sendo expostos à vergonha, porque estavam derrotados, estavam cancelados. O escrito da dívida está pago. A dívida eterna, a qual eles usariam para condenar eu e você, está pago. Resolveu. Jesus entrou, triunfou. É isso aqui que o verso 14 está dizendo. Vamos para o verso 16. Ele vai falar sobre o legalismo. Verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Olha só. Legalismo, essa expressão legalismo, é uma tentativa teológica de dizer para o crente aquilo que é legal e aquilo que não é legal, no sentido jurídico. Então, o que não é legal é crime, certo? Está legalizado fazer isso e não está legalizado fazer aquilo. Isso é legalismo. O cara que fica o tempo todo dizendo que você pode, o que você não pode. E Paulo vai dizer, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, ele vai dizer no verso 16, olha, ninguém pode julgar vocês por causa de comida ou de bebida. Isso aqui diz algo muito importante para nós. Cristo nos libertou dessa espécie de escravidão. Sabe, o legalismo é uma escravidão que diz para o crente, você não pode usar maquiagem, você não pode usar uma roupa, não pode pintar a parede de preto, não pode. Paulo está dizendo, ei, o que você comeu, o que você bebeu. E aí vem um princípio muito importante. Não existe comida ou bebida que seja pecado. Acabou, está aqui na Bíblia. Não existe comida e nem existe bebida que seja pecado. Cristo vai dizer isso, ei, aquilo que você come vai para o estômago, não para o coração. Aquilo que você... A gente vai ver mais à frente, a gente vai ver isso aqui mais à frente. O que você come é destruído, é usado. Tudo que se usa, acaba. Mas olha só, mesmo quando você jejua de forma errada, com a motivação errada, isso pode ser pecado. Então olha que incrível, comer e beber não é pecado. Depende como você come, como você bebe. Se você consegue comer e beber para a glória de Deus, matou a charada. Agora, se você jejua e não é para a glória de Deus, você está em pecado. Esse é o princípio básico do Evangelho. Ele vem para nos trazer liberdade, mas liberdade não é libertinagem. Liberdade, ele está dentro dos limites daquilo que a Bíblia nos proporciona. E a Bíblia nos proporciona muita liberdade. Eu vou te falar, ser crente não é aquela coisa chata que a gente achava, não. É muita liberdade. Liberdade para você namorar, para você casar, para você transar, para você fazer o que você quiser. Dentro do padrão da Bíblia Sagrada, você pode fazer o que você quiser. Agostinho disse o seguinte: ame a Deus e faça o que quiser. Se você está dentro dos princípios e valores cristãos, mediante tudo aquilo que a palavra de Deus ordena, você santifica todas as coisas. É isso que Paulo está dizendo. Verso 17, ele vai dizer o seguinte: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ele está dizendo, sabe essas tradições humanas, o Antigo Testamento, a lei, tudo isso era uma sombra. E sombra não é o objeto. Sombra, ela é apenas uma imagem feita a partir do objeto. A lei no Antigo Testamento, os rituais, as cerimônias, tudo aquilo representava algo que viria. Cristo veio e quando a gente tem um objeto real, nós não precisamos mais da sombra. Cristo é suficiente. Verso 18 é incrível, você precisa anotar o verso 18, porque diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal. Ninguém se faça árbitro contra vocês. A palavra árbitro aqui era o juiz dos Jogos Olímpicos lá de Roma e de toda aquela região ali da Ásia. Então o juiz, ele tinha autoridade para desclassificar o atleta, dizendo assim, você não é mais
capaz de competir aqui nos Jogos Olímpicos. Então ele tinha o poder de desclassificar. Paulo está dizendo que ninguém pode ser um juiz que vai desclassificar você para quê? Para a salvação. Olha que incrível, cara, isso aqui é muito profundo. Paulo está dizendo, ninguém tem o poder de desqualificar vocês para a salvação, mesmo que vocês não cumpram todos os mandamentos e preceitos da Bíblia. Pedro, que heresia gigante. Quer dizer que mesmo que o cara não cumpra todos os mandamentos da Bíblia, não obedeça tudo certinho, quer dizer que ainda assim o cara pode ser salvo? E é isso que a Bíblia está dizendo. Você pode ser salvo mesmo sem cumprir todos os preceitos da palavra de Deus. Afinal, quem é que cumpre todos os preceitos da palavra de Deus? A gente pode conhecer, acho que conhecer é tão difícil, conhecer tudo, né? A gente vai ter uma vida para conhecer, mas cumprir, quem é que cumpre? Diz aí para mim, só Cristo cumpriu. Então você obedece aqui e acaba desobedecendo ali, mas a questão é você continuar sendo aperfeiçoado. Você continuar, o que o apóstolo vai dizer, para você dar manutenção na sua salvação. A diferença está no coração que tem intenções corretas, que tem atitudes corretas e que está buscando se limpar o tempo todo. Santidade não é não pecar, não é não se sujar, é se limpar o tempo todo. Então Paulo está dizendo, ninguém tem o direito de pegar um apito e falar assim, ó, você não vai ser salvo, porque você pecou e você desobedeceu isso, aquilo. Paulo deixa muito claro isso aqui. Isso traz uma certa liberdade para nós. Verso 22, já estamos encerrando, diz assim: segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. No verso 22 ele vai trazer aquele paralelo com Marcos 7,18, quando Jesus faz uma das grandes revelações. Comida vai para o estômago e não para o coração. Esse aqui é um princípio muito bom. Ninguém pode julgar você por comer ou não comer algo. Então, você pode fazer tudo desde que isso não vá para o seu coração. Posso usar uma roupa bonita? Pode, desde que a roupa fique no corpo e que ela não vá para o coração, não seja para assediar alguém ou para perverter a mentalidade de alguém. Então olha só, o princípio é todo objeto, toda técnica é neutra em si. Depende do que você faz com ela, ela pode ser santa ou pode ser profana. 22 ele acaba dizendo o seguinte, 23 aliás, ele termina dizendo o seguinte: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Nem tudo que tem aparência de sabedoria tem valor bíblico. Nem tudo aquilo que parece piedade, sabe, aqueles caras que parecem santos, todo discurso que parece bíblico, nem sempre essas coisas têm valor bíblico. Como que eu resolvo isso? Paulo vai dizer, cara, conhece a Bíblia, estude a Bíblia, faça teologia, faça um curso, 2 cursos, estude, compre livros, seja expert no livro que é o objeto da sua fé. Se você fizer isso, você não vai cair em vã sutileza, não vai cair em vã filosofia, você não vai ligar para quando alguém vir julgar o que você come, o que você bebe, ninguém vai julgar a tua liberdade que é em Cristo, ninguém vai poder reprovar você. A base de Colossenses capítulo 2 é: conheça a palavra de Deus para você não cair nas heresias que surgem ao seu redor. Deus abençoe você no próximo Insight, Colossenses capítulo 3, e até mais.